Boa tarde, pessoal. Na nossa videoaula de hoje, a gente vai estar falando sobre propriedades magnéticas dos materiais e não tem como a gente começar, né, esse assunto sem se fazer uma pergunta antes, que é o que é o magnetismo? E o magnetismo, um conceito formal aí a gente poderia usar dizendo que o magnetismo é o fenômeno segundo o qual os materiais impõem uma força ou uma influência atrativa ou repulsiva sobre outros materiais. Quais materiais, né, possuem essa força ou essa influência atrativa ou repulsiva? Quais materiais possuem propriedades magnéticas, né? A gente poderia se perguntar, então, se eu fosse classificar, o que eu diria? Bom, pessoal, a resposta é que todas as substâncias, sejam elas sólidas, líquidas ou gasosas, elas mostram alguma característica magnética em todas as temperaturas. Dessa forma, o magnetismo é uma propriedade básica de qualquer material. A diferença é a quantidade ou a facilidade com que esse material atrai ou repulsa outros materiais, ou a gente poderia dizer formalmente, né, a quantificação do fluxo magnético ou da densidade do fluxo magnético de um material. Nós poderíamos nos perguntar de onde vêm essas propriedades magnéticas. Vamos imaginar aqui uma placa sólida de um material qualquer. Se nós dividíssemos até chegar no átomo, nós nos depararíamos com essa figura atômica que já é conhecida, onde nós temos elétrons orbitando ao redor do núcleo. Esses elétrons eles podem ser encarados como pequenos circuitos elétricos que possuem uma corrente de intensidade muito baixa, mas possuem uma corrente elétrica. E toda corrente elétrica ela gera um campo magnético. E esse campo magnético, como esses elétrons estão em movimento, eles vão gerar então um momento magnético. E o momento magnético ele gera como consequência a magnetização. Por isso que todo material possui propriedades magnéticas, porque todos os materiais possuem elétrons que possuem essa propriedade de campo. E se nós nos perguntássemos de onde, como surgem esses momentos magnéticos, eles surgem de duas formas. Um é o momento angular orbital do elétron, que ele faz uma órbita gerando um momento, e o outro é o momento angular do spin do elétron, que é como se tivesse um eixo e o elétron girasse ao redor desse eixo. E o sentido, a direção da rotação do momento magnético é o mesmo sentido de rotação do próprio eixo. E esses momentos interagem entre si dentro do material. Podemos ainda dividir o magnetismo em algumas classes, alguns tipos diferentes, sendo eles o diamagnetismo, o paramagnetismo e o ferromagnetismo. Além disso, existem duas subcategorias dentro do ferromagnetismo, chamada de antiferromagnetismo e ferrimagnetismo, que são consideradas subclasses, né, dessa classe. Todos os materiais exibem pelo menos um desses tipos, e o comportamento depende da resposta do elétron e dos dipolos magnéticos à aplicação de um campo magnético externo. Bom, então a primeira forma de magnetismo é o diamagnetismo, que é uma forma muito fraca de magnetismo e não é permanente, ou seja, ela só existe quando um campo externo está sendo aplicado sobre o material. Quando esse campo externo representado por H é nulo, não existe momento de dipolo no material. Já quando um campo externo é aplicado, o momento de dipolo é gerado no sentido contrário ao campo externo aplicado. Depois do diamagnetismo vem o paramagnetismo, que são materiais que possuem elétrons desemparelhados e se alinham na presença de um campo magnético. Como no diamagnetismo, nós estamos simulando representando H um campo magnético externo. Quando ele é nulo, existem momentos de dipolo desalinhados para todas as direções. E quando nós submetemos o material a um campo externo H com o valor x, esses momentos de dipolo se alinham na mesma direção do campo externo aplicado. Portanto, tanto os materiais diamagnéticos quanto os paramagnéticos são considerados materiais não magnéticos. Por quê? Porque ele só existe magnetização quando existe um campo externo magnético sendo aplicado sobre o material. E os materiais que não precisam desses campos externos são os materiais ferromagnéticos. O ferromagnetismo ele exibe uma densidade do fluxo magnético representado por B muito alta,
sem a necessidade de um campo magnético externo, enquanto os materiais paramagnéticos e diamagnéticos, eles só apresentam magnetismo quando existe um campo externo sendo aplicado. Dentro do ferromagnetismo, então, existe uma classe chamada antiferromagnetismo, que é exibido por alguns materiais e resulta em um alinhamento antiparalelo dos momentos de spin. O que é esse alinhamento antiparalelo? É representado por essas flechinhas aqui. Veja que elas estão em mesma direção, mas sentidos opostos. Ou seja, quando fizermos o somatório desses momentos, como a magnitude dos momentos é igual, mas o sentido é diferente, a resultante ela vai dar zero. E no ferromagnetismo, esse sentido, eles estão todos na mesma direção, fazendo com que no antiferromagnetismo a magnetização ou seja nula ou seja imperceptível. A classe é o ferrimagnetismo, que, ao contrário do antiferromagnetismo, ele apresenta diferentes magnitudes dos momentos magnéticos. Ele também está em direções opostas, só que a magnitude desses momentos ela não é igual, ou seja, a resultante não é igual a zero, fazendo com que ele apresente uma certa magnetização. Uma outra característica importante é a influência que a temperatura tem sobre o comportamento magnético dos materiais. É de nosso conhecimento que quando aumentamos a temperatura de um sólido, a agitação dos átomos ela aumenta também. Dessa forma, como os momentos magnéticos eles estão todos na mesma direção quando o material está magnetizado, a partir do momento que nós aumentamos a temperatura e essa agitação dos átomos também aumenta, a tendência é que a direção desses momentos se torne aleatória, fazendo com que a magnetização diminua. Existe um ponto, e vamos imaginar aqui uma reta, representando o aumento da temperatura, certo? Um eixo de temperatura. A partir do momento que a temperatura vai subindo, existe um ponto conhecido como ponto de Curry, que a partir desse ponto o material ele não apresenta mais propriedades magnéticas, fazendo com que os materiais ferromagnéticos, por exemplo, se tornem materiais paramagnéticos, que como já vimos, exibe fraca magnetização. Assim como o ponto de Curry para os materiais ferromagnéticos, a magnetização, a densidade do fluxo magnético, ela cai quando atinge esse ponto. Existe outro ponto que é para os materiais antiferromagnéticos, chamado como ponto de Neal, que faz com que os materiais antiferromagnéticos passem a se tornar materiais paramagnéticos, aumentando a densidade do fluxo magnético dos materiais. Existe um conceito importante que é o conceito de esterese. Vamos imaginar que a gente tem um campo H, certo? Que simboliza um campo externo, e um campo B, que é um campo que simboliza a magnetização do material. Começando aqui na magnetização inicial, nós vamos começar a magnetizar, até que vai chegar um ponto que vamos continuar aplicando o campo externo, mas a magnetização não vai mudar, que é chamada saturação da magnetização. E aí, se a gente ir retirar esse campo H, vai chegar um ponto que eu não vou ter um campo externo, ele vai ser zero, certo? No eixo horizontal, só que eu vou continuar com uma magnetização do campo B, ou seja, uma magnetização residual. Não existe um campo externo, mas existe magnetização ainda no material. Se eu inverter o sentido do meu campo, vai chegar um ponto aqui que eu vou estar com a magnetização, a saturação de novo, ou seja, eu vou aumentar para lá o meu campo e não vai mudar a minha magnetização. E se eu reverter de novo esse campo, eu vou chegar aqui em outro ponto de saturação. Se eu repetir esse processo várias vezes, eu vou ter uma curva fixa, que é o que a gente está representando nesse gráfico, que é a curva de esterese. E o importante é que a área dessa curva, ela nos dá a perda de energia magnética por volume no material. Esse conceito é importante porque essa energia ela é dissipada em calor, aumentando a temperatura do material. E assim nós podemos dividir então os materiais em dois tipos, os materiais moles e os materiais duros. Os materiais mole, eles têm uma pequena área de perda por esterese, enquanto que os materiais duros, grande quantidade de energia é perdida por esterese. Um exemplo de material mole são os núcleos de transformadores e material duro
são os ímãs permanentes, que devem ter uma alta resistência à desmagnetização.